Amém. Quantos estão preparados para ouvir uma palavra dos céus nessa noite? Quantos estão com sede? Amém. Profeta, sobe aqui. Profeta Christopher, pastora Cris, são amigos aí de muito tempo. É sempre muito bom recebê-los aqui. Uma honra poder ouvir uma palavra através da vida desse homem de Deus. E eu quero convidar você a estender suas mãos para cá e abençoar a vida dele. E pedir para Deus falar com você, por que não? Né? Vamos sair daqui com uma palavra rema aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento em que nós temos o privilégio de parar tudo e ouvir a tua voz, ser ministrados através da tua palavra. Senhor, nós abençoamos, no nome de Jesus, a vida do teu filho. Sabemos que não foi homem que colocou ele aqui, mas o Senhor que escolheu para ele estar aqui nessa noite e a cada um de nós. Por isso sabemos que há algo específico que o Senhor vai liberar aos nossos corações. Por isso usa a vida dele poderosamente nessa noite. Que a tua unção, a tua graça venham fluir através dele. E que nós venhamos ser como uma terra fértil para a semente da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Só quem está vivo dá um glória a Deus. Quem está morto diga misericórdia. Misericórdia. Eu estou morto, né? Vocês estão vivos, eu estou morto. Que a palavra do Senhor diz que quem quiser, né, ganhar sua vida, perder lá por amor a mim. Então, misericórdia. Glória a Deus. Amados, muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Amo ministrar nessa casa, né? Sempre estamos aí de vez em quando ou outra. E como a pastora Carol acabou de falar, somos amigos já, vai fazer 11 anos agora, né? Ano que vem, 11 anos já. Eles participaram da nossa história para ir para São Francisco. Nós participamos da história deles vir para cá. E estamos juntos. Estou aqui o meu filho profeta, né? Maelson, com a sua esposa Ingrid. A Laurinha, minha esposa, também está aqui, né? E nós estamos muito felizes de poder estar com vocês nessa noite, nessa série chamada Efatá. Eu acho que eu não preciso nem dizer o que é Efatá, acho que todo mundo já sabe, né? Alguém aqui não sabe o que é Efatá? Tem alguém? Não sabem. Quando o Senhor ele foi curar aquele homem surdo e mudo, ele disse Efatá, ou seja, abram-se, né? E abriu-se os ouvidos. E o Efatá não é só abra-se os ouvidos, mas é abram-se os céus. Amém? Então o Senhor ele quer abrir o céu sobre as nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse ano eu tive o privilégio. Cadê meu abraço? Eu não me dou meu abraço hoje. Tudo bem? Que bom te ver. Poxa, chegar aqui hoje e não ter teu abraço, quase que eu não ia conseguir pregar. Olha só. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor lhe retribua muito. Porque quem diz que recebe o profeta com um copo d'água tem galardão de profeta. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu tive um privilégio de ter uma visão esse ano. E essa visão ela vem mexendo comigo desde o dia 15 de julho, quando eu tive essa visão, lá em Foz do Iguaçu, na Itaipu, né? Na hidrelétrica de Itaipu. E eu estou com a palavra engatilhada para pregar aqui, mas enquanto estava rolando o louvor, o Espírito de Deus começou a mexer algumas coisas. E antes de nós falarmos sobre fé, né? Que é o fundamento para a cura, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu queria pedir para que o meu amigo lá de trás pudesse colocar a foto ali. E eu queria compartilhar essa foto da hidrelétrica de Itaipu. E nós estávamos passeando lá na hidrelétrica lá Bassurian das Rádio Itaipu. Aleluia. E eu tive a felicidade de tirar essa foto. Alguns vão dizer que é montagem, mas só eu sei o que
está ali e como foi tirada essa foto. Queridos, quando eu olhei para isso, foi um momento de algumas dúvidas e algumas incertezas sobre meu ministério e minha vida. O ser humano, ele sempre passa por momentos de incerteza, sim ou não? Nós não passamos por momentos de dúvidas? Todos nós temos momentos de dúvidas, e muitas vezes essas dúvidas permeiam o nosso coração, se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Em julho eu estava ainda permeando meu coração, será, Senhor, que é isso? Será que é aquilo? E aí eu tive essa foto, Deus desapareceu da minha vida. Aleluia. Pastor Osnei, querido, tudo bem? Como é que você está? Te amo. Domingo é nós lá, hein? Glória a Deus. Ali, voltou. E, queridos, tem momentos nas nossas vidas que parece que a gente está no deserto. Interessante que Jacó, quando ele retira a bênção do seu irmão Esaú, no capítulo 28 de Gênesis, diz a palavra do Senhor que ele saiu fugido da casa do seu pai, porque Esaú, o seu irmão, queria matá-lo. E ele vai para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele teve sono. E diz a palavra do Senhor que ele pegou uma pedra e colocou aquela pedra no chão e recostou sua cabeça sobre a pedra, e ali ele dormiu. E enquanto ele dormia, diz a palavra do Senhor que ele teve uma visão. E a palavra do Senhor diz assim: e teve um sonho, ou visão, sonho, dependendo como você queira interpretar, no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando eu vi isso, na hora o Espírito de Deus, ele falou para mim: eu tenho uma escada posta na terra, que toca os céus, aonde os meus anjos sobem e descem. Todas as vezes que a Bíblia fala em referência de anjos, não é para nós adorá-los, mas é para que a gente possa entender que os anjos estão aqui para nos servir. E enquanto nós estávamos orando aqui, eu vi uma grande movimentação de anjos aqui nessa noite. E eu entendi que há anjos ministradores de cura nessa noite. E eu não poderia começar esse culto sem falar sobre sinais, porque os sinais seguem aqueles que creem. E quando nós temos um sinal da parte de Deus muito nítido, significa que Deus ele está atuando de alguma forma, mesmo que a nossa vida pareça em tempos de perseguição, de deserto, de dor, de solitude, de tristeza, e sem saber para onde a gente vai, o Senhor sempre vai colocar um sinal sobre as nossas vidas. E eu preciso fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que está com uma dor de dente do lado direito? Tem alguém que está com uma dor ou na face do lado direito aqui hoje? Ninguém? Ninguém está com dor? E no pé direito, alguém está com uma dor no pé direito forte, principalmente na lateral, quando pisa tem dor? Alguém? Ninguém? Então glória a Deus. Eu fiz essas duas perguntas porque foram duas palavras de conhecimento que o Espírito de Deus tinha me dado. Se você está com medo de dizer que você está com essa dor ou não, se você tiver, procura aí que ela já não está mais, porque toda palavra de conhecimento é uma declaração da parte de Deus que a cura já aconteceu. Amém? Então, ou você entrou talvez aqui nesse lugar com essa dor e você não está mais com ela. Mas então, eu quero começar essa noite falando sobre isso, que nós precisamos voltar a acreditar nos sinais da parte de Deus, porque Deus ele está querendo novamente sinalizar algumas coisas. Um sinal de trânsito, ele nos traz alguns comandos. Então, por exemplo, se você está numa estrada e naquela estrada existe uma placa de 80 km por hora, aquela estrada com aquela placa está dando um comando para o que você precisa fazer. E nesses dias os sinais de Deus são comandos para a igreja do Senhor, para a igreja do final dos tempos, porque nós estamos com todos os sinais que estamos vendo, com tudo que estamos vendo, nós entendemos que a volta de Jesus é iminente. Eu não sei se ela vai acontecer amanhã ou daqui 50 anos, mas ela é iminente. Se for daqui 50 anos, profeta, é iminente, porque já se passaram 2000 anos que o Senhor esteve sobre a terra,
E ele falou que um dia ele voltaria para buscar a sua noiva. Então é iminente e os sinais estão apontando para este momento. E sinais seguem aqueles que creem. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9, verso 14. Marcos 9,14. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Repita: tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, declaramos que Tu és o Senhor deste lugar, declaramos esse lugar o arraial do Deus vivo de Israel, e declaramos, Pai, nos céus, no inferno, na terra, que o Senhor Jesus Cristo, Ele desceu em carne, Ele, Pai, morreu no madeiro em nosso favor, e Ele ressuscitou e Ele está sentado à Tua direita, e nós cremos neste Cristo ressuscitado, neste Senhor que vai voltar para julgar os vivos e os mortos, que vai voltar para recolher a sua igreja, a sua noiva. É nesse Jesus que nós cremos, é no nome desse Cristo que nós falamos nesta noite. Amém. Amém, queridos? Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, nós precisamos entender que precisa haver uma esperança dentro da igreja. E de alguma forma parece que a igreja perdeu a esperança nos últimos tempos. Nós estamos esperando muitas coisas de muitas pessoas, mas perdemos a esperança no Senhor. Nós precisamos nesse tempo voltar à centralidade de Cristo nas nossas vidas. E a pergunta que começa essa noite é: Cristo é o centro da sua vida? Porque se Cristo é o centro da nossa vida, Ele tem que ser o centro da nossa família, o centro do nosso trabalho, o centro das nossas finanças, o centro do nosso ministério, o centro dos nossos sentimentos, o centro dos nossos pensamentos e o centro de tudo que somos e que temos. E isso é esperança.
Porque se nós estamos hoje como cristãos, nós entendemos que há uma esperança que chegará um tempo que Jesus Cristo ou Ele vem nos buscar, ou morreremos com Ele para estar com Ele na vida eterna. Muitas pessoas buscam a Jesus com medo de ir para o inferno. Conheço muitas pessoas que vêm para Jesus porque elas chegam para mim e dizem: pastor, eu vim para a igreja porque eu estou com medo de ir para o inferno. E essa talvez seja o pior tipo de forma de você ir para Jesus. Você não tem que ir para Jesus com medo de ir para o inferno. Você tem que ir para Jesus simplesmente por quem Ele é e nada mais. Isso é suficiente. Você não precisa ter medo de nada, porque com Jesus o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então em Jesus nós não temos mais medo. Em Jesus nós temos convicções e certezas. E é interessante porque quando nós olhamos para o texto de Marcos, capítulo 9, nós vamos ver aqui uma situação bem estranha. E nós podemos extrair duas verdades desse texto de Marcos. E a primeira verdade é: o texto mostra um homem com uma situação muito complicada, uma situação terrível. Um pai que estava passando por um problema muito sério. Se nós olharmos para o versículo 18, se puder colocar lá para mim, versículo 18, vai estar escrito assim: onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Aqui nós vamos perceber um pai que tinha um filho, aonde um demônio trazia opressão espiritual ao seu filho, e automaticamente esse demônio ele trazia opressão espiritual para toda a família. Imagina você, pai ou mãe, se você tem um filho que já está com febre, o nível de opressão que passamos quando temos que levar o nosso filho ao hospital, ou quando os nossos filhos estão com algum tipo de dor e nós não conseguimos identificar, o nível de preocupação que nós passamos com os nossos filhos. Agora imagine esse homem, vendo seu filho sendo jogado ao fogo, seu filho sendo jogado na água, e esse demônio tentando matar o seu filho. Segundo alguns escritores e alguns teólogos, dizem que esse menino ele deveria ter entre 12 e 13 anos. E segundo a palavra do Senhor, diz que esse demônio acometia esse menino desde a infância. Então podemos acreditar que pelo menos 10 anos da vida desse menino, esse demônio estava fazendo isso com ele, trazendo uma situação de opressão, uma situação complicada para a vida desse pai, uma situação muito terrível que talvez nós, nos dias atuais, não saberíamos como lidar, ou não saberíamos o que fazer. Nós também vamos perceber que é um pai com um filho doente. Talvez nós poderíamos colocar aqui uma situação de doença desde a infância, como eu falei, como está no verso 21. Esse pai provavelmente ele já tinha gastado todos os seus recursos. Esse pai talvez já tinha gastado todas as suas forças. Esse pai talvez ele já tinha feito de tudo para tentar ajudar o seu filho e não conseguiu ajudá-lo. E de alguma forma, mesmo sendo um pai presente, porque só um pai presente para continuar ao lado de um filho como este, ele não conseguiu encontrar uma forma de poder ajudar o seu filho. E também podemos entender que esse demônio é um demônio de morte. E a pior coisa que tem para o ser humano é lidar com a morte. Nós ainda não aprendemos a lidar com a morte. A morte para nós ainda é um significado de final de todas as coisas. Mas deixa eu dizer para você, a morte para um cristão, ela tem que significar o início de tudo. E essa é a certeza que talvez nós podemos ter, e que devemos ter, para que a gente possa continuar firme no propósito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, queridos, quando eu olho para essa situação, a pergunta que fica é: o que Satanás tem feito conosco? O que os demônios têm feito com a igreja? O que as hostes espirituais, os principados e as potestades têm nos acometido nesses dias? Quais são as situações que nós, a igreja do Senhor, estamos vivendo nos dias atuais? Hoje muitas coisas chamam a nossa atenção, e parece que as coisas dos céus já não nos chamam mais atenção como chamavam um tempo atrás. Volto e repito, quantas pessoas eu conheci que vieram para a igreja porque precisavam de uma cura,
Porque precisavam de uma libertação ou porque estavam com medo? Quando foram curados, quando foram libertos e quando o seu medo se foi embora, eles voltaram a cometer os mesmos erros de antes de estar com o Senhor. Então Satanás, ele tem feito algo com a nossa vida nos dias de hoje. E o que ele tem feito conosco? O que Satanás tem feito conosco? Primeira coisa, Satanás tem nos deixado mudos. Sabe por quê? Porque ele sabe que a cura vem pelo poder da palavra declarada. Você vai perceber que Jesus Cristo, em todas as curas na Bíblia, em nenhum momento ele colocou a mão nas pessoas e orou pelas pessoas. O que ele fazia com as pessoas? Ele declarava uma palavra de cura. Você pode olhar em todos os capítulos dos evangelhos, você não vai ver nos capítulos dos evangelhos Jesus orando por um enfermo, mas você vai ver Jesus profetizando uma palavra. E Satanás sabe que se nós não tivermos o poder de falar, se ele nos deixar mudos para falar, nós não teremos o poder de clamar. Abra a palavra comigo, lá em Marcos capítulo 10, no verso 46. Amém? Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. E jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu possa voltar a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus. Esse homem, ele teve uma atitude. Talvez ele não fez como nós oramos. Hoje parece que as nossas orações são mantras. Nós vamos para a presença de Deus e... Esse homem, quando Jesus passou, com certeza ele não fez assim. Ele deve ter dito: filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque no meio da multidão, para ouvir a voz de alguém, imagina quantas pessoas falando com Jesus ao mesmo momento. E sabe o que é interessante? É que os próprios discípulos e aqueles que andaram de Jesus asseveraram contra ele, dizendo: fica quieto, cala-te. E quantas vezes nós estamos clamando a Jesus, pedindo algo para o Senhor, e as pessoas têm nos falado para a gente ficar quieto, nos calar diante das nossas situações. Deixa eu te dizer, Satanás está querendo deixar a igreja muda, porque ele sabe que o clamor de uma igreja pode mudar e transformar a vida de alguém. O povo estava preso no Egito, exilado no Egito, e Deus chega para Moisés e diz: o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. A pergunta é: qual foi a última vez que o seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor? Qual foi a última vez que você, na sua intimidade com o Pai, você clamou de tal forma e audivelmente, para que Ele possa ouvir qual é o seu pedido? Porque a palavra do Senhor diz: pedis, pedis e dar-se-vos-á, batei, batei e abre-se-vos-á. O Senhor está querendo nesse tempo descer sobre a sua igreja com cura, milagre, transformação, libertação. Mas nós paramos de pedir, nós paramos de clamar, nós paramos de orar, nós não estamos mais chamando a atenção dEle.
Nós precisamos voltar a chamar a atenção daquele que é, daquele que era e daquele que vai ser o nosso Senhor, aquele que está sentado à direita. Precisamos voltar a chamar a atenção do nosso Senhor. Cadê a igreja que clama? Cadê a igreja que grita? Clamor, meus queridos, não é uma oração em voz baixa. Clamor são berros que ecoam, são berros que alcançam, são berros que vão longe. Qual foi a última vez que você clamou ao Senhor? Qual foi a última vez que você disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? A outra coisa que eu consigo entender nos dias de hoje é que Satanás, ele está fazendo algumas coisas terríveis. Além de nos deixar mudos, ele está nos deixando surdos. Porque ele sabe que quando a palavra alcança os nossos ouvidos, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela renova. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas a voz de Deus, queridos, você não vai ouvir somente num culto. Está sendo muito pouco você ouvir a palavra de Deus de domingo em domingo ou de quarta em quarta. Nós precisamos todos os dias ouvir a voz de Deus. Qual foi a última vez que no seu quarto você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo para ouvir a voz de Deus? Vemos hoje pessoas desesperadas, vemos hoje pessoas desoladas, vemos hoje pessoas entristecidas, vemos pessoas sem respostas. Mas deixa eu te dizer, aqui dentro contém respostas para tudo aquilo que você precisa. Resposta para a sua vida financeira, resposta para o seu casamento, resposta para a sua família, resposta para o seu ministério, resposta para a sua saúde física, emocional, sentimental, resposta para a sua vida espiritual. Aqui existem mais de 8.300 palavras de promessas sobre a sua vida. Se isso não é suficiente, irmão, eu não sei o que é suficiente para você. Se são quase 8.300 promessas, nós estamos falando aí de praticamente 25 anos, todos os dias você recebendo uma promessa diferente do Pai. O que está faltando é nós voltarmos a ouvir a sua voz. E Satanás parece que colocou tampões em nossos ouvidos para que nós parássemos de ouvir a voz do Senhor. E a voz de Deus, ela vai começar a atuar dentro de nós, trazendo fé. E a fé é a esperança. Mesmo que os meus olhos não vejam, eu sei que na hora certa Ele é Deus e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. Diga assim: Ele vai cumprir. Diga: Ele vai cumprir em minha vida todas as promessas. Amém. Alguém pode dar um glória a Deus? Segunda verdade. Há uma presença gloriosa nesse lugar. Chorar da namanaio coroba da seribio da baixé. E corobanai seribala baixé corobia da baixé. O texto nos mostra um homem desejoso em encontrar ajuda.
A pergunta é: qual foi a última vez que você desejou em encontrar Jesus? Ah, pastor, eu já encontrei Jesus há 15 anos atrás. Nós não podemos parar de desejar de estar com Ele. A igreja ela precisa voltar a ter um desejo profundo, a se encontrar com o amado. Eu passei 8 dias fora de casa, dias atrás, eu não vi a hora de estar de volta com a minha amada, porque é um desejo profundo, de intimidade, de falta. Qual foi a última vez que Jesus fez falta para você? Qual foi a última vez que você disse: cara, eu preciso de Jesus? E o texto nos mostra um homem desejoso em encontrar ajuda, e nesse momento ele busca ajuda no lugar certo, porque a ajuda ela está num lugar certo. No verso 17 vai dizer assim, de Marcos capítulo 9, glória a Deus. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Esse cara buscou um lugar aonde o Senhor estava. Nós precisamos buscar um lugar onde Jesus está. E a palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 6, verso 6: tranca-te no teu secreto, e aquele que te conhece no secreto te recompensará. Qual foi a última vez que você se trancou com Ele no secreto? Qual foi a última vez que você foi para o lugar de intimidade com Ele? Um lugar onde Jesus está. Quantas portas nós já batemos para buscar ajuda? Às vezes a gente já buscou centros, terreiros, médicos, homens, religiosidade, profetas. Nós já buscamos tantos lugares, tantas pessoas. E às vezes buscamos tantos lugares e tantas pessoas, e nós não encontramos aquilo que precisamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. O lugar certo, sem a pessoa certa, não adianta nada. Você precisa estar no lugar certo, com a pessoa certa. Talvez essa noite seja para a sua vida o lugar certo, mas eu não sou a pessoa certa. A pessoa certa é o Jesus que está neste lugar. Porque a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é essa convicção que eu tenho, que Jesus está aqui nessa noite. Talvez você veio aqui nessa noite para poder encontrar este Jesus. Você não veio nessa noite para ver esse cara da foto. Você veio nessa noite para ter um encontro com o teu amado, e levar esse teu amado para a tua casa, para a tua intimidade. E todos os dias você pode encontrar Jesus no seu quarto. Todos os dias você pode encontrar Jesus na sua sala. Todos os dias você pode encontrar Jesus no seu carro. Todos os dias você pode encontrar Jesus no seu trabalho. Basta você levar Ele junto com você nessa noite, porque Ele é a pessoa certa que pode te ajudar. O texto mostra, nos versos 17 e 18, que ele achou a pessoa certa e que os discípulos não podiam o curar. Ou seja, nós homens hoje somos ferramentas de Deus para dispensar a glória de Deus, mas o único ainda que cura é o Senhor Jesus. Não há outro que possa curar, a não ser o nome que está sobre todo nome. O nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo. Agora, queridos, mesmo no lugar certo, com a pessoa certa, essa pessoa certa, Jesus Cristo, Ele nos confronta. E como é que Jesus nos confronta? Primeiro, Ele nos ensina e nos corrige. Verso 23: se podes. Aqui é Jesus agora questionando aquele pai: se podes. Ele vai dizer, contestou-lhe Jesus: tudo é possível ao que crer. Jesus, Ele nos ensina e Jesus nos corrige.
Porque às vezes a gente chega para Jesus e diz assim: ai Jesus, se for da tua vontade que eu seja curado, se tu quiseres que eu seja curado, se tu podes me curar. Queridos, a palavra do Senhor diz que Ele pode, que Ele quer e que Ele vai te curar. O que nós precisamos entender é que Deus está querendo corrigir a nossa atitude, porque às vezes a nossa atitude, ela pode estar errada. Verso 22. Olha o que diz no verso 22, na parte B: todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. A atitude daquele pai estava ali por causa de Jesus. Ele foi ali por causa de Jesus, ou seja, ele sabia que Jesus podia curar, mas a dúvida, aonde impera a dúvida, não há milagre. Aonde há dúvida, não há poder. Quando você duvida que o seu marido é uma pessoa idônea e que não te trai, que você duvida isso, Satanás ele encontra ali um lugar para colocar na sua mente dúvidas que podem te fazer separar sem que seu marido tenha feito nada com você. É a mesma coisa você, marido. Se você duvidar que você tem uma esposa idônea, Satanás pode fazer morada ali e destruir com o seu casamento. Em 2007 eu tive um acidente de carro. Acho que eu já contei essa história uma vez aqui, mas eu gosto dessa história porque foi a história que marcou a minha vida. E eu era muito cético sobre cura, eu não acreditava em cura. Para mim, pessoas que diziam que eram curadas, eram pessoas que eram pagas. É tudo teatro, para tirar dinheiro dos crentes. E uma vez eu fui num culto, e alguém revelou o meu problema, porque naquele acidente de carro eu machuquei 3 vértebras, e eu tinha que fazer uma cirurgia muito séria, com perigo de ficar paraplégico. Eu fui naquele culto e aquele pastor que estava lá, uma igreja maior que essa, ainda acho que tinha umas 1.200 pessoas na igreja, naquela noite, num domingo à noite. E aquele profeta lá na frente disse: olha, tem uma pessoa aqui com um problema assim, 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 assim. Eu olhei para minha esposa assim: quem foi o cara que falou de mim para ele? E eu no meio da multidão, eu disse: vamos embora. Eu já estava com muita dor, levantei com sacrifício, a gente começou a ir embora. Quando eu estava no corredor, quase saindo da igreja, ele falou: não vai embora, Deus quer te curar. E aí minha esposa olhou para mim: o não tu já tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o não a gente já tem, mas nós podemos nessa noite alcançar o sim. Se a dúvida não estiver na tua mente, você pode alcançar o sim. E eu fui naquele corredor longo, caminhando até lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu olhei para aquele homem, ele falou assim: é você. Ele disse assim: coloca as tuas mãos em posição de receber, diga assim: Espírito Santo, vem e me crê. E naquele momento entrou fé no meu coração. Eu disse: Espírito Santo de Deus, venha e me cure. E eu fui tomado pelo Espírito naquele dia. E eu sentia como se alguém pegasse a minha coluna e esticava como se fosse uma sanfona. E eu escutava os meus ossos estralando e eu tinha muita dor, mas ao mesmo tempo que eu tinha dor, eu sentia um alívio. E depois que eu me levantei, só te digo uma coisa: o que aconteceu? Eis-me aqui, sem cirurgia e sem problema na coluna. Segundo os médicos, foi um erro de exame. Mas o médico dos médicos, ele é o melhor cirurgião, que ele não precisa nem de bisturi para nos curar. Ele só precisa da sua presença, onisciência, onipotência. Aonde a dúvida impera, Jesus não pode fazer nada. E sabe, irmão, o que Deus está fazendo com a gente nesses dias? Ele está tirando a nossa dúvida. Ele está arrancando de nós a nossa dúvida, para que a gente volte a crer no nosso ministério, para que a gente volte a crer no nosso chamado. Porque às vezes a dúvida, ela entra dentro de nós e nós começamos a pensar: Deus não me vê mais. Mas sabe o que a gente precisa nesse tempo? A certeza de que Ele é conosco. E a gente precisa voltar a pregar como a gente pregava antes: um Deus vivo, poderoso, que cura, que liberta e que transforma.
E precisamos acreditar nesse Jesus, sem dúvida, de que Ele vai cumprir as suas promessas. E eu fui curado, irmãos. Glória a Deus. Feliz a minha esposa, que não precisa mais me levar para o banheiro e me tirar do banheiro. Porque esse Jesus é um Jesus que pode transformar a nossa vida e fazer tudo diferente. Porque Jesus, diga assim, Jesus pode fazer. Mas fale com vontade, Jesus pode fazer. Jesus tem compaixão. Aleluia. Então nós temos que crer e pedir fé para Cristo. Verso 24. Ó. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio. Ele cria em Jesus. Mas o que ele pediu agora para Jesus? Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Se você está sem fé, peça para Ele. Você sabia que fé é um dom? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Fé é um dom. E tanto 1 Coríntios capítulo 12 como 1 Coríntios capítulo 14 diz que nós precisamos pedir com zelo e buscar com zelo os melhores. Qual foi a última vez que você pediu fé para o Senhor? Esse homem saiu dali, perdão. Mas esse homem, ele chegou para o Senhor e disse: Senhor, ajuda-me. Ele aceitou, ele disse: olha, eu sou incrédulo, eu tenho dúvida ainda. Qual foi a última vez que você rasgou o seu coração diante dele e disse: Senhor, me ajuda nisso? Eu tive uma época da minha vida que eu dizia: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. E nada acontecia, até que um dia ele chegou assim para mim: fala a verdade. Eu disse: mas eu estou falando a verdade porque a religião me ensinou que eu não poderia dizer que eu estava com dúvida. Mas a palavra do Senhor diz que Ele sonda o nosso coração e nos conhece. E não tem como Jesus curar a tua dúvida e curar a tua falta de fé se você não falar a verdade para Ele, porque só a verdade liberta. Só há libertação na verdade. E esse homem, ele falou a verdade: Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ele assumiu o seu problema. Nós precisamos assumir, porque quando nós assumimos o nosso problema, ali há a oportunidade do Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e mudar a sua história. Porque enquanto você não assumir que você precisa de ajuda, Ele não vai te ajudar. Jesus é um homem muito respeitoso. Ele respeita a sua opinião, Ele respeita a sua vontade. E se você não pedir para Ele entrar, Ele não entra. Por isso que a palavra do Senhor diz: bati a porta do seu coração e você não abriu. Ele está batendo a porta do nosso coração. E quem abrir a porta, Ele entrará e ceará. E muitas vezes abrir a porta do coração não é se levantar e ir lá na maçaneta e girar a chave. A pergunta é: ele é em espírito? E se ele é em espírito, ele precisa que alguém abra a porta? Aqui é: abra o teu coração, seja verdadeiro com Ele, porque quando você falar a verdade para Ele, Ele vai ter a oportunidade de mudar a tua história. E aquela noite de 2007, julho de 2007, eu falei a verdade, eu disse: eu não acredito. É teatro. Mas quando eu fui na frente daquele homem, ele disse: peça para que o Espírito Santo de Deus venha e te ajude. Eu disse: vem, Espírito Santo. Se alguém nessa noite dizer: venha Jesus, venha Espírito. Pode ter certeza que se alguém estiver disposto em falar isso para ele: venha e ajuda-me, talvez você seja uma ferramenta poderosa para esse tempo, para o Senhor nessa terra. Jesus nos ensina e corrige, porque nossas atitudes muitas vezes estão erradas. Ou seja, não adianta estarmos no lugar certo, diante de um Deus que pode operar qualquer coisa, se não tivermos a atitude certa. Por isso temos que falar de fé, porque a Bíblia diz, Romanos 1,17: o justo viverá por sua fé. Hebreus capítulo 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus.
É pela fé e somente pela fé. É pela fé que nós cremos. É pela fé que permanecemos. É a convicção dentro dos nossos corações que nos faz prevalecer diante das nossas dificuldades e das nossas dores. É pela fé que nós podemos transpor as muralhas. É pela fé que nós podemos ser curados. É pela fé que podemos ser transformados. Precisamos pedir fé nessa noite. Tiago capítulo 1, verso 3 vai dizer assim: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais. Diga assim: a minha fé produz perseverança. Você sabe o que é perseverar? Perseverar é ver que tudo está dando errado e você continua ainda fazendo aquilo que você precisa fazer. Verso 4: e a perseverança deve ter a plena. Perseverança é ação, é agir, é fazer algo. Deixa eu falar uma coisa para você: nós precisamos voltar a fazer alguma coisa por Jesus. Eu sou alemão, de uma família alemã, Deutsche Kartoffel. Para quem sabe alemão sabe o que eu falei. E eu era um cara extremamente fechado. Eu entrava num lugar e saía de um lugar sem falar com ninguém. Eu ia no mercado, comprava o que tinha que comprar, saía. Podia ter até irmão da igreja, eu saía e às vezes nem olhava para a pessoa. Esses tempos atrás o Maelso passou por mim um tempo atrás e disse: pô, pastor, passei do teu lado, tu nem olhou para a minha cara. Eu disse: desculpa, querido. Eu estava usando de desculpa de um temperamento e de algo de criação. E essas desculpas não era a perseverança e a plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude. Eu não estava tendo a virtude de um homem de Deus. E eu disse: eu preciso mudar. E eu vou falar para vocês, para mim chegar num lugar, sorrir para alguém, abraçar alguém, dizer: olá, como é que vai, tudo bem? É muito difícil. Mas eu sei que a fé, ela precisa de ação e ela precisa de virtude, porque a perseverança vem pela ação. E aí eu comecei a mudar algumas coisas. Hoje está um pouco difícil. Às vezes eu vou numa loja, ou vou no posto de gasolina, e às vezes a pastora fica esperando: por que você estava demorando? Eu tive que falar de Jesus para aquela pessoa. Esse atrás eu estava no mercado, e eu estava atrás, e a moça... acho que esse papel aqui é da minha Bíblia. Opa. É da minha Bíblia. E a moça estava ali passando com o cara amarrada. Pi, 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 pi. Aí chegou minha vez. Eu cheguei para ela: boa tarde, tudo bem? Boa tarde só se for para você. Aí eu cheguei: como é que é seu nome? Fulana. Se fulana, como você está? Ela olhou assim para mim: por que você pergunta? Porque eu quero dizer para você que eu me preocupo como você está. Ela fez assim: não estou bem. E o olho já lacrimejou todo. Eu disse: fica tranquila, tudo vai dar certo, porque Jesus te ama. Ela abriu um sorriso, ela disse: moço. Eu disse: obrigado pelo moço. Eu sei, queridos, eu sei que eu não aparento ter 42. Eu sei que aparento ter no máximo uns 29, né? Deus foi bom comigo. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela falou: você me ajudou hoje a ganhar meu dia, porque meu dia não estava fácil. Se eu tivesse me isentado de fazer a ação que um cristão precisa ter, talvez aquela menina até hoje estaria amargurada. Aí hoje, quando eu passo no mercado, aquele mercado gigante, eu saio às vezes na frente do mercado com uma sacolinha, ela passa, ela está no caixa. Porque atitudes certas e perseverança marcam pessoas. Diga assim: atitudes certas e perseverança marcam pessoas. E hoje eu aprendi a abraçar, aprendi a dar bom dia, aprendi a ir na fila do banco e olhar para a pessoa e dizer: olá, tudo bem?
Mas vou falar para vocês que não é fácil para mim. Mas eu sei que eu preciso ter a atitude certa. Porque aonde a dúvida ninguém recebe. Verso 5 de Tiago 1. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande... Eu pedi para Deus, me ajuda. E hoje Ele está me ajudando. Eu sei que eu tenho cara de brabo, mas eu não sou brabo. Eu sou um pitbull. Pitbull tem cara de brabo, mas é um docinho de coco. Vocês sabiam disso? Pinscher não. Pinscher é terrível. Eu acredito que existe uma legião. Só pode. Porque aqueles bichos são terríveis. Verso 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Vou repetir: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar. Temos que pedir. Onde há dúvida, ninguém recebe nada de Deus. Aonde há dúvida, Deus não pode operar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim nessa noite aqui como um profeta, para dizer para vocês: pare de duvidar, porque você vai ser uma ferramenta, você vai ser uma bomba atômica de Deus nessa cidade, para mudar a história dessa cidade. Não tenha dúvida, porque o Senhor é contigo. Se Deus é por nós, agindo Deus, vamos lá, se Deus é por nós, agindo Deus. Vamos tentar mais uma vez? Agora vocês. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ninguém vai impedir. Ninguém vai te impedir. A palavra do Senhor diz que a porta do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Não importa, querido, o que aconteça lá fora. Se você for igreja, você vai prevalecer. Mas não tenha dúvida que você vai prevalecer. Não tenha dúvida que Jesus vai fazer. Esse é o melhor momento para a igreja. Nós temos ouvido há tantos anos que o Brasil seria celeiro de missões. Temos ouvido há tantos anos que o Brasil seria um celeiro de avivamento. Deixa eu te dizer, esse é o momento do avivamento. Esse é o momento das missões. Esse é o momento de tocar essa nação profundamente com amor e sem dúvida. Esse é o momento. Uou! Temos que entender que a fé é a manifestação da graça de Deus em nós. E Deus está querendo manifestar dentro de você a sua graça através da fé que está em você. Efésios capítulo 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. E Romanos 5:2, pela fé temos entrada a essa graça. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Levante a tua fronte para cima nessa noite. Não olhe para baixo, olhe para cima. E diga assim: meu Deus. Mas diga: meu Deus, essa noite eu preciso mudar a minha atitude. Essa noite eu preciso que a dúvida seja retirada de dentro de mim. Ajuda-me a crer nas tuas promessas. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Ah, Senhor. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Isso, deixa o Espírito te pegar nessa noite. Deixa o Espírito te pegar nessa noite.
Deixa Ele tomar conta da tua vida. Deixa Ele tomar o teu coração por completo. Oh, xarabadassori alabarai katolobashe. Tu és uma intercessora, tu és uma leoa. Deixa o leão voltar a rugir dentro de você, filha. Ele quer rugir novamente. Hoje Ele está tirando toda a dúvida para fora. Ele está lançando para fora todo o medo. Volte a rugir como uma leoa, como uma intercessora que tu és. Há um leão precisando rugir de dentro de você nesses dias. Deixa ele fluir, deixa ele fluir, deixa ele fluir. Dê liberdade ao Espírito nessa noite. Ele quer tocar a tua vida como nunca antes Ele te tocou. Se você dá liberdade nessa noite, Ele quer fazer coisas diferentes através de você. Há uma unção de cura na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, se você orar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro e ele não for curado, Ele está dizendo continue, porque eu quero te usar nesses dias. Porque eu quero te batizar com uma unção diferenciada. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai colocar a mão sobre os endemoniados e eles serão libertos. Eu vejo pernas crescendo, eu vejo surdos ouvindo, eu vejo cegos enxergando, eu vejo mancos pulando, eu vejo cadeirantes andando. Ele está dizendo: não detenha aquilo que eu coloquei no seu coração, não detenha aquilo que eu coloquei dentro de você. Que você seja batizado hoje nessa esperança. Que você seja batizado hoje nessa unção. Deixa eu dizer, onde você tiver um enfermo, ore sem medo, ore com certeza. Porque há fogo em tuas mãos, há um calor que sai de dentro de você, que vai transformar. A enfermidade não vai te tocar mais. Hoje Ele muda teu DNA. A dor foi embora. A angústia foi embora. A certeza vai vir. Os médicos não vão entender. A dúvida não vai mais penetrar o teu coração. Mas a certeza e a convicção que hoje Ele está nesse lugar e Ele vai queimar tudo aquilo que está de errado e Ele vai mudar a tua história. Há uma unção na vida de vocês. Há uma unção poderosa sobre a vida de vocês. Há algo poderoso que o Senhor ainda não fez e que Ele quer fazer nesses dias. E vocês têm dito em oração: quando vai chegar? E dizendo: já chegou. Porque na eternidade eu já liberei todas as coisas sobre vocês. Mude a tua forma de pensar, tua forma de agir, mude a tua oração. Tenha uma oração de convicção, filha. Ore com convicção. Ele está dizendo: não precisa mais me pedir, porque eu já liberei. Apenas declare, apenas profetize. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te adoramos. Você que quer nesse tempo sair da zona da dúvida e da certeza, você que quer ser batizado numa fé como nunca antes, eu quero dizer para você: saia do seu lugar, vem aqui na frente. Essa é uma noite de ativação sobre este lugar. Vocês vão viver muito próximo, pessoas entrando de cadeira de rodas aqui e sair andando. Está muito próximo isso, eu vejo. Vocês vão impactar essa cidade de uma forma diferente agora.
com sinais poderosos dos céus, pastora, apóstola. Há uma movimentação angelical nesses dias sobre a nação forte. E essa movimentação, ela não vai sair dos pastores somente, ela vai sair da eclésia. Vai ter pessoas que vão se levantar, apóstola, no meio do culto com uma unção, e de olhos fechados eles vão sair aqui no meio dos corredores e vão orar pelos enfermos. E as pessoas vão começar a sair curadas daqui, sem ninguém falar nada. Eu vejo pessoas entrando naquele túnel ou por aquela porta, e a hora que eles entrarem aqui, eu vejo o câncer sendo expelido. Eu vejo pessoas que tinham problemas sérias e crônicas de doença sendo curadas e transformadas só pela presença, porque a dúvida está sendo expulsa desse lugar. Deus vai levar vocês a um novo nível nesses dias. Há um novo nível, há um novo nível, há um novo nível, há um novo nível de unção, há um novo nível. Acesse esse nível essa noite. Diga: Pai, eu quero acessar esse nível. Diga para Ele: eu quero. Porque Ele só vai entregar para aqueles que querem. Creio que Tu és a cura. Creio que pastores dessa casa, orar pelas pessoas, orem. Se você tem uma palavra profética sobre alguém, lance, não tenha medo. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Confio em Ti.
você. Há portas de acesso sendo ativadas nessa noite. Creia. Creio que tu és a vida. Creia. Creia. Dá uma seguradinha. Uma seguradinha. Tinha uma pessoa que entrou aqui porque recebeu nesses últimos dias de um médico algo que ele falou para você que te assustou demais e que te levou a um lugar de preocupação e de medo e até de morte. Deixa eu falar para você, não sei qual é a doença certa, eu não consigo entender a doença, mas eu acredito que é algum órgão interno que está abaixo das costelas. Deixa eu falar para você, hoje o Senhor está arrancando essa enfermidade dentro de você. Hoje Ele está arrancando essa enfermidade dentro de você. Eu não sei onde você está, mas eu quero que você saiba que você vai no médico esses dias e foi apenas uma mancha errada. Porque Satanás, ele tentou parar você, tentou parar a sua fé, mas hoje o Espírito Santo de Deus manda dizer, hoje eu ativo algo sobrenatural na sua vida. Nada é impossível para Ele, nada é impossível.
Queridos, eu estava ali e o Michael estava aqui, e o Espírito falou para mim que esse é o dia do Michael. E eu fiz uma pergunta para ele se ele queria voltar para os caminhos do Senhor. Eu não sabia se ele estava ou não nos caminhos. E o Michael hoje ele disse: eu quero retornar. E eu quero fazer essa pergunta hoje: você quer retornar para esse lugar, Michael? Sim. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Tem mais alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor ou voltar para os caminhos? Vem cá. Quem quiser, vem aqui na frente comigo. Pastores, por favor, vem aqui. Pastores, líderes da casa. Vem cá, quem mais? Vem aqui. A palavra do Senhor diz que aquele que se manifesta publicamente, eu me manifestarei diante do Pai por ele. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para o Senhor nessa noite? Vem cá, por favor, vem aqui perto de mim. Não tenha medo, queridos, não tem nada errado. A palavra do Senhor diz que quando alguém volta para os caminhos, há festa nos céus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Hoje é uma noite de festa nesse lugar. Hoje é uma noite de cura nesse lugar. Hoje é uma noite de cura para a tua vida, filha. Ele nunca esqueceu de você. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Pastores, por favor, venham aqui abraçar esse povo. Eles precisam do seu abraço, porque é o abraço do Pai sobre a vida deles. Estenda as tuas mãos para frente. Pai, aqui estão os teus filhos que tomaram uma decisão, ou de voltar aos teus caminhos, ou de entregar a sua vida a Ti. Porque nós cremos que Tu és a cura, nós cremos que Tu és o Senhor, o Salvador. E por isso, Pai, eu te peço sobre a vida de cada um, que o Teu Espírito possa estar repousando agora na mente, no coração, tomando conta total da sua vida, dos seus sentimentos, do seu espírito, da sua alma. E que sejam dias, Senhor, maravilhosos na Tua presença sobre a vida deles. E que a dúvida não venha mais permear o coração, mas que a certeza e a convicção do Teu reino penetre na vida deles, e que eles sejam os novos profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, missionários da Tua igreja nesse tempo. Que sejam jovens cheios da Tua presença, que vão fazer a diferença nas escolas, nas universidades, em nome de Jesus. Você pode dar uma grande salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Amém, queridos. Glória a Deus. Pastora Carol, apóstola Carol. Glória a Deus, que noite. Valeu a pena vir ao culto hoje? Sempre vale, né? Porque Ele está aqui. Jesus está aqui, não precisa de mais nada. E hoje Ele fez grandes coisas, porque Ele é maravilhoso. Amém? Vamos se colocar de pé, orar, despedir vocês. E eu não gosto de falar encerrar culto, porque a gente não encerra, a gente continua cultuando ao Senhor.